Bom dia para você aqui com a gente. Começa o programa Rosa Choque pela Rede TV, no sistema Guga Kids de Comunicação. Acesse o nosso site www.sgc.com.br e assista também ao vivo nos momentos em que você não estiver à frente de um aparelho de televisão pelo YouTube, www.youtube.com/RedeTV Rondônia. E você pode ter acesso ao programa em qualquer lugar onde você estiver e aonde as redes de satélite e da internet puderem alcançar. Um excelente bom dia para você. Para entrar em contato conosco e para fazer as suas perguntas, utilize o WhatsApp 069-9244-9858 ou nos mande um e-mail, eusourrosachoque@gmail.com. Um bom e abençoado dia só para você, porque afinal de contas, a gente merece ser muito feliz. E a nossa reflexão de hoje vai para uma situação de dizer assim: olha por mim. Pois é, às vezes a gente já levanta o dia fazendo um monte de críticas, falando um monte de coisas que às vezes nos vão fazer mal durante o dia todo. E na verdade, nós deveríamos começar o dia assim: Deus, Pai Criador, ou aquilo que eu acreditar como sendo o Criador de mim, olhai por todas as pessoas que neste momento precisam de Ti. Pelas pessoas que passam fome, pelas pessoas que estão ao relento, pelas pessoas que estão sofrendo. Mas olha teus olhos também para mim, que vendo tudo isso acontecer, não sou capaz de fazer nada para amenizar a situação de quem precisa. Pai, olha pelas pessoas que neste momento estão envolvidas com droga, envolvidas com prostituição, envolvidas com a criminalidade. Mas também olha por mim, que sendo capaz de fazer alguma coisa para inverter isso, não faço nada e ainda peço que os condenem. Pai, olha por todas as crianças que neste momento estão abandonadas, jogadas nas ruas, sem um teto, sem comida, sem carinho. Mas olha também por mim, que sabedora de todas essas coisas, não sou capaz de fazer nada para que isso se modifique. Pai, cuida de todas as pessoas que neste momento estão numa situação difícil, em depressão, com síndromes todas, com vontade de se matar, com vontade de se destruir. Mas olha por mim, que tendo nas mãos as ferramentas necessárias, não sou capaz de fazer nada para que aquelas pessoas atenuem os seus sofrimentos. Pai, abençoa e cuida de tudo nesse mundo. Faz com que tudo aquilo que foi criado seja utilizado a favor de todas as pessoas. Mas olha por mim, que podendo facilitar, ajudar, arrumar, preservar, não sou capaz de fazê-lo. E ainda sou capaz de julgar as pessoas que estão tentando neste caminho fazer alguma coisa. E depois de pedir tudo isso, a gente tem que lembrar sempre que todos somos merecedores do papel final. Mas que para isso aconteça, é necessário que nós usemos sempre a máxima daquele que foi guia, que foi exemplo. Amai a Deus sobre todas as coisas, mas amai ao teu próximo como a ti mesmo. Porque de nada vai adiantar que você creia tanto se aquele que está ao teu lado não for cuidado por você. Os méritos não estão naquele que grita, que clama, que chama. Estão nas ações que nós fazemos todos os dias. Está nos atos que nós praticamos todos os dias. E não são nos atos que nós fazemos para que as outras pessoas vejam e aplaudam, não. São nos atos que nós fazemos a todos os instantes em separados, onde não tem a plateia, onde ninguém possa saber o que nós estamos fazendo, mas a nossa consciência está ali, onde nós possamos fazer as coisas porque nós queremos fazer e não porque ninguém nos mandou fazer. Eu creio que não deve existir mérito quando nós fazemos as coisas porque somos mandados. As coisas têm que brotar do coração e cada um tem o seu tempo. E é por isso que na bondade divina de um Criador de luzes,
é nos dado sempre a oportunidade de uma folha em branco, de uma folha clara, onde eu possa escrever com letras grandes uma nova história. E a gente não pode esquecer que para que naquela folha em branco apareça o que nós escrevemos, houve necessidade de uma outra cor, para que ambas pudessem chegar ali. Porque tudo aquilo que é de uma cor só, não aparece. E de nada vai adiantar. Se lá na frente, quando a gente chegar para nos encontrarmos vitoriosos, nós não tivermos ao nosso redor todas as pessoas que nós amamos. E se eu for seguir a máxima do Cristo, eu tenho que entender que todos nós somos irmãos, independentemente da nossa raça, da nossa cor, da nossa religiosidade. Eu tenho que aprender a respeitar o outro, a respeitar a vontade, o desejo do outro, a respeitar principalmente as escolhas do outro. E se me for possível, no momento em que eu estiver caminhando, sabedora de que todos nós cometemos falhas e erros, é necessário que eu também saiba aprender a não julgar. E se eu estou fazendo tudo isso? Claro que não. Se eu estivesse fazendo, eu não estava falando alto. Para ver se eu, assim como você, aprenda a viver melhor num mundo que é maravilhoso, mas que é um produto de sociedade, onde cada pessoa, por acreditar nela mesma, esquece a máxima maior de que todos nós somos um. Bom dia para você. E no programa Rosa Choque de hoje, a gente vai falar de um assunto que é bastante polêmico, sim. Quando a gente fala a respeito da consciência negra, quando a gente fala a respeito das culpas e responsabilidades de cada um dentro desse mundo tão grande, nessa sociedade que por vezes nos deu um papel diferenciado, a gente tem dificuldades em entender como isso funciona. Faz críticas a respeito de projetos, faz críticas a respeito de tudo, mas às vezes nós não fizemos nada para modificar isso. E o nosso convidado de hoje é Giovanni Harvey, é assim que fala? Seja muito bem-vindo ao programa Rosa Choque, muito obrigada pela sua presença, obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração, obrigada por ter vindo, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro, antes de fazer qualquer coisa aqui, quero agradecer imensamente a todas as mulheres da Igreja Quadrangular que me receberam no sábado, agora no último sábado no Talismã. Foi uma das festas mais lindas que eu já pude assistir. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito. Muito obrigada por ter me convidado para estar ali. E eu sei que todas aquelas pessoas são muito seletivas na escolha de quem vai falar para todas as outras. E eu fiquei muito feliz de que o programa Rosa Choque estivesse ali com mulheres do bem que estão tentando modificar algumas coisas dentro da sociedade para que a gente tenha um mundo melhor. Parabéns a todas vocês do nosso estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia. Talvez um dia a gente possa colocar a cor de Rosa Choque em todos os lugares. Mas enquanto isso, que a gente tenha um arco-íris bem grande, com todas as cores, que possam levar a felicidade, o amor e a reconstrução de nossas famílias a todos os lugares. Bom dia e muito obrigada pela presença de vocês lá no evento e de me aceitarem como presença também. Muito obrigada. Bom dia. Qual que é o seu nome completo? É Giovanni Benigno Pierre da Conceição Harvey. De que lugar o senhor é? Eu nasci no Ceará, mas a minha avó paterna é de Barbados, veio para Rondônia, para Porto Velho, em 1903. Meu pai nasceu aqui, em Porto Velho. Qual o nome da sua mãe? Mary Harvey. Como? Na minha avó, Mary Harvey. E da sua mãe? Da minha mãe, Benigna da Conceição Correia Pierre. Ela é de onde, a sua mãe? Minha mãe nasceu em Sergipe, na região de Massapê, área de plantação de cana. A gente convidou o senhor e até agradeço imensamente o senhor ter vindo aqui até o programa. Nessa semana a gente inicia uma série de debates a respeito da consciência negra. Mas quando a gente fala em relação à consciência negra, muitas das pessoas fazem uma confusão muito grande entre direitos, deveres, entre responsabilidades e culpas. O preconceito, ele existe, não há que se usar de hipocrisia para dizer que ele não existe, ele existe com várias pessoas, mas eu acredito que o negro sofreu isso mais na pele, porque não foi lhe tirado só a liberdade, foi lhe tirada a dignidade e a alma. Porque todos os outros que vieram para o Brasil para poder trabalhar quando os negros foram afastados, eles tinham que trabalhar, eles eram tidos como escravos, mas a alma deles era ali. O negro não. Ele era entregue, inclusive, à própria igreja como pagamento e como oferta. E
os outros todos que passaram pelo Brasil, todas as outras raças, todas as outras cores que passaram pelo Brasil, não precisaram de uma lei que os libertasse, apenas de um contrato trabalhista que lhes dissessem os direitos. Isso para o senhor, quando o senhor foi lá e fez uma solicitação, uma requisição a respeito das cotas, que foi muito criticado, é uma forma de amenizar quando roubaram até a alma dos negros no mundo? Você contextualizou muito bem, né? O que distingue a discriminação em relação à população negra é esse componente de desumanização, né? O preconceito ele existe em relação a vários segmentos da sociedade, vários setores com diferentes recortes sociais. Mas esse componente de desumanização, de coisificação, de transformação de seres humanos em mercadorias, ele distingue a natureza da discriminação que a população negra sofreu no Brasil, em grande parte da nossa história, inclusive na condição de ter sido escravizado, e posteriormente, após a abolição, sem que a abolição fosse acompanhada de políticas públicas que pudessem, naquele momento, compensar as desigualdades estruturais que estavam estabelecidas. Então, esse problema não foi enfrentado a seu tempo e a hora, e nós ainda hoje lidamos com as consequências dessa ausência de política pública. Então, a política de cotas, que não é a única política pública que tem como objetivo reduzir essas desigualdades, mas é uma política que nós lançamos mão quando nós percebemos que o tempo está passando e as oportunidades estão se esgotando, é, sim, uma forma de mitigar as desigualdades. Agora é uma compensação bastante limitada, porque ela não mexe no status quo. Diferentemente do que as pessoas consideram, a política de cotas é uma política conservadora, porque, na realidade, existe um debate sobre as reparações. As reparações, sim, poderiam ser uma política mais consistente. As pessoas, às vezes, fazem, quando eu falei aqui a situação da situação de serem vendidos, serem entregues. No passado, dentro da própria história da humanidade, muitos eram vendidos, como os gregos, por exemplo, ou dentro. Só que era uma diferença. Eles eram entregues para pagamento de dívidas deles ou dos filhos deles. Era assim na Grécia. A pessoa tinha dívida, se ela não tinha dinheiro, ela pagava com o próprio corpo. Mas era um direito dela, consequência do que ela fez. No caso dos negros, não. Eles vinham para cá. E uma outra coisa que as pessoas criticam é que dizer que dentro de determinados locais onde os negros moravam, os próprios negros mais fortes vendiam os mais fracos. Mas isso é uma responsabilidade deles, uma culpa deles. A responsabilidade de quem comprava também é maior, porque a gente só consegue vender aquilo que alguém quer comprar. Então eu posso querer vender toda a droga do mundo, se eu não tiver quem compre, não vai ter problema. Então a responsabilidade de quem comprou um ser humano para colocá-lo como coisa, como foi a palavra do senhor, tem uma rede, não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade, e essa situação de regularização de políticas públicas que não houve naquele momento, mas que está sendo colocada agora, é uma forma de amenizar, mas não resolve o problema. Não resolve. Na realidade, o debate, de uma forma mais profunda, deveria envolver medidas reparatórias. Nós temos aí, por exemplo, o processo de a Comissão da Verdade, né? Que analisou, se debruçou sobre a situação das pessoas que, durante o período da ditadura militar, tiveram não apenas a sua liberdade cerceada, como várias pessoas perderam a vida. Então, o que há em relação às pessoas que foram vítimas de violência durante a ditadura é uma reparação, não é uma ação afirmativa. Certo. Okay? Então, quando se faz um enfrentamento mais coerente, um enfrentamento mais aberto, quando a correlação de forças permite que o debate seja mais franco, o verdadeiro debate é o da reparação. Lamentavelmente, a correlação de forças na sociedade brasileira não permite a implementação de medidas de reparação em relação à população negra. Então, na impossibilidade de nós implementarmos políticas de reparação e percebendo que a correlação de forças nos permite a implementação de ações afirmativas, é que nós temos trilhado nas últimas décadas o caminho das ações afirmativas no Brasil. Mas você contextualiza muito bem. A ação afirmativa ela não resolve a questão, ela mitiga uma desigualdade dentro do status quo, ela não afeta o status quo. Algumas pessoas dizem que o fato de eu colocar cotas ou que eu colocar a pessoa negra numa condição inferior, é assim que grande parte das pessoas veem, pelo menos é essa a interpretação que eu tenho, me perdoem se eu estiver sendo
equivocada ou errada, porque equivocada é chique, né? Errada mesmo. Então, assim, as pessoas colocam assim, se eu colocar cotas, eu vou estar dizendo que ele não tem capacidade e por este motivo eu estou lhe dando uma forma diferenciada de fazer. Só que se eu colocar uma tartaruga, um rato, uma cobra e um elefante e falar para eles que eles têm que pegar um fruto em cima de uma árvore e usar como caráteres de igualdade, que eles vão ter que só levantar o braço ou só levantar a cabeça, eu não estou sendo igualitária. Eu estou sendo, muito ao contrário, preconceituosa e destruindo a possibilidade. Mas a gente tem que ir para o intervalo e a gente volta rapidinho para que a gente possa continuar conversando a respeito disso. O maior preconceito está no fato de não querer entender a história. Afinal de contas, a interpretação é a base de tudo. Eu não posso falar de fragmento, eu tenho que falar do todo. E para saber o todo, é necessário que esse grande país, aliás, que é toda a América, reveja o papel de cada um. A gente vai para o intervalo e volta já. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. No processo vestibular, por exemplo, um aluno que tire zero de uma disciplina, ele não pode entrar.
Não provoque. É cor de rosa, choque. Bom dia para você que está ligando seu aparelho de televisão agora, programa Rosa Choque pela Rede TV. 069-92449858 é o telefone de contato que você pode mandar suas perguntas para a gente. Daqui a pouquinho a gente também vê as perguntas que você mandou. Lembrando de agradecer imensamente a Carol da Bela Casa, que manda os móveis para a gente, para deixar tudo Rosa Choque na tua vida. E a semana que entra agora a gente vai ter os móveis mais lindos ainda, bem coloridos, porque a vida é feita de coloridos. E se você quiser que a tua casa também fique assim, né? Basta você buscar lá na Carol, que fica na Pinheiro Machado, 1653, o telefone é 8104-8352. Ou o telefone fixo, que é 32-22-6397. No grupo Rosa Choque do WhatsApp, pelo 92449858, também você pode ver todas as novidades que ela coloca lá durante toda a semana. Bom, a gente estava conversando aqui no intervalo e o senhor me falou uma coisa que eu achei bastante importante no sentido de frisar. A responsabilidade social, a responsabilidade de culpa, mas também a responsabilidade do dolo, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o senhor me disse que a forma que deveria ter sido feita no tempo da libertação, que não é uma libertação, mas, enfim, foi assim que a gente aprendeu, que no tempo da libertação, o ideal seria a reforma agrária. Exatamente. Porque o homem era o objeto, mas ele trabalhava na lavoura. Exatamente. Então eu tenho que ter o contexto da terra, Exatamente. e da agricultura. Mas eu lhe pergunto, hoje, quando o governo faz, e não estou entrando no mérito se o governo é bom ou é ruim, porque isso para mim é irrelevante, eu tenho a minha opinião, você tem a tua, eu não vou modificar a tua em relação da minha. Mas hoje, quando o governo lança uma situação de reforma agrária, ele não dá o implemento, ele não dá nada, ele só bota a pessoa em cima da terra e fala, te vira. Pegaram o negro e deram a liberdade e falou, te vira. Não foi isso que acarretou até hoje essa situação de hoje eu ter que abrir cota porque ele não conseguiu se localizar no espaço? São duas questões distintas. duas questões distintas. A questão da abolição é que naquele momento da abolição, e esse debate ocorreu naquele momento, deveríamos ter promovido a abolição concomitantemente com uma reforma agrária. Certo. Porque a medida da riqueza naquele momento da história era a propriedade da terra. Certo. Então, nós tivemos uma abolição que se limitou à libertação, entre aspas. Processos estes de libertação que foram precedidos de outras medidas legais também insustentáveis, como, por exemplo, a lei dos sexagenários, né? Ou seja, a liberdade a partir de uma determinada idade. Se eu pergunto hoje, qual é a expectativa de vida média do brasileiro hoje? Se passados mais de 100 anos, nós ainda temos uma expectativa de vida que gira em torno de 65, 70, 75 anos. Vamos imaginar uma pessoa que passou a vida inteira sob a condição de escravidão. Qual é a expectativa de vida que essa pessoa tem aos 60 anos de idade? Então, são falsas abolições que, na realidade, não foram no centro da questão, que era a possibilidade de criar as condições de sustentabilidade à população que estava ganhando a liberdade. E lembrando para as pessoas que quando a gente fala aqui da lei do sexagenário, que fazia a libertação aos 60 anos, quando a nossa aposentadoria, nós hoje brasileiros, aumenta, mas vou falar da antiga, não vou nem mexer na nova agora, que para mim é um absurdo, mas assim, quando falava que a pessoa, inclusive que trabalhava no âmbito rural, ela tinha diminuído o tempo de trabalho em virtude de ser exposta ao sol, exposta à chuva, calos nas mãos, de ter a enxada, de estar lá no meio da terra, imagina tudo isso juntado a tronco, a chibatada, a falta de alimentação, a perda da dignidade, a perda do respeito, a perda da alma, a perda das mulheres que tinham seus filhos retirados assim que nasciam, porque elas sim eram mulheres proletárias, como disse o poeta, que criavam, que eram máquinas de criação para que os senhores de engenho tivessem novas mercadorias para ser vendidas. Então, alia tudo isso que a gente sofre hoje em relação à aposentadoria a todas essas características degradantes dentro da condição humana. Exatamente. Eu acho que isso é muito forte. Exatamente. Né? A lei do ventre livre, né? Quer dizer, a criança nasce livre, mas como a criança não tem condições de sobreviver de per si, ela permanece junto à sua mãe, e aí, para permanecer, essa mãe contrai uma dívida, e essa criança contrai uma dívida que ela paga com trabalho à medida que ela chega à adolescência. Então, quer dizer, são várias... É a falsa bondade, né? É a falsa bondade, né? Então, essa é a primeira questão que você colocou. Certo. A segunda questão é em relação à política de cotas, que você muito bem colocou, Nina. É importante nós enfatizarmos que a política de cotas, em nada, ela compromete o mérito de quem está sendo selecionado.
toda política de cotas, ela não elimina a etapa eliminatória do processo seletivo. Que é o conhecimento. Exatamente. Ou seja, todo processo seletivo, todo vestibular, todo concurso público, ele tem uma nota de corte. Essa nota de corte, ela não foi alterada, ou seja, o concurso público que é feito hoje com a política de cotas, ele permanece com o mesmo rigor que o concurso que foi feito há 10 anos atrás sem a política de cotas. Certo. A nota de corte ou é a mesma ou até aumentou. Ninguém está falando aqui de eliminar a situação intelectual. Exatamente. O que acontece é que, como passam pela nota de corte mais pessoas do que há vagas disponíveis, você tem uma segunda etapa do processo seletivo, que é uma etapa classificatória. Ou seja, você tem uma etapa eliminatória, onde todas as pessoas que não obtiveram a nota mínima ou o rendimento físico Não estavam mínimo, aptas àquele exatamente, foram eliminadas, e você tem uma etapa classificatória. Nessa etapa classificatória, você tem uma classificação de pessoas, a nota de um relativa à nota do outro. Certo. E, obviamente, nesse contexto, pessoas que tiveram, em tese, condições de se prepararem melhor, vão ter um rendimento melhor do que, em tese, pessoas que tiveram menos condições de se preparar. É nesta etapa classificatória que incide a política de cotas. Então, se a pessoa quiser questionar, fala assim, olha, tudo bem, eu discordo mesmo assim. Eu acho que a pessoa que teve condições de se preparar melhor para o concurso não deve ser, em tese, prejudicada por uma pessoa que teve um rendimento melhor. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte, em tese, a classificação determina o rendimento da pessoa, quer seja na universidade, quer seja na produção do trabalho no serviço público? Não. Em tese, não determina. Okay? Porque senão eu iria supor que o servidor público que foi primeiro colocado num concurso público, em tese, será, ao longo de toda a sua vida profissional, um melhor profissional do que o servidor público que não foi classificado em primeiro lugar. Esse raciocínio não faz sentido. Na verdade, o que tem que se aferir é se a pessoa tem condições de exercer a função. Isso está preservado. Então, não faz sentido se dizer que a política de cotas compromete o mérito e baixa a qualidade do ensino e da universidade, ou baixa a qualidade do serviço público, ou coisa do gênero. Não gostaria de ser atendido por um médico que passou pela política de cotas, que ele, em tese, seria um médico menos qualificado. Isso não faz sentido. Bom, programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Agudo aqui de Comunicação, hoje falando sobre isso, sobre o dilema que é reparar danos. Porque quando a gente repara danos, é muito complicado tirar da mentalidade de séculos coisas que são tão simples. E como disse o poeta, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter estado ali na nossa cara o tempo inteiro. Era só a gente se amar mais. O resto seria consequência. A gente volta já. É cor de rosa, choque.
não provoque. É cor de rosa, choque. Bom dia para você, 069-9244-9858 é o WhatsApp que você pode entrar em contato conosco, com nossa produção também, para que a gente possa conversar e para que a gente possa mudar temas, falar de coisas que você tem interesse. Esse telefone, se perguntar se é eu que atendo, sim, sou eu que atendo, sou eu que respondo, e os e-mails também. Não está dando muito tempo, porque graças ao bom Deus a gente recebe às vezes mais de 600 e-mails por semana e às vezes eu não tenho tempo para responder todos. Mas com o tempo eu vou respondendo sim, não é ninguém que faz não, sou eu mesma. Pode mandar aquilo que você quer falar, que é entre eu e você. E a gente vai levando do jeito que a gente consegue. Bom, a gente está falando hoje aqui a respeito dessa situação das cotas, ainda que as pessoas elas já falam sem às vezes conhecimento de causa. Só que a gente tem uma situação que quando a gente nasce, se nascer uma criança negra e uma criança branca e colocarem as duas para brincar, nenhuma das duas vão modificar. Porque uma, como disse uma brincadeira do Facebook, uma vai falar, nossa, você foi tirada antes do tempo. Aí a outra fala, você foi tirada depois. E as duas vão levar isso na brincadeira e elas vão conversar e vão viver a vida inteira sem o preconceito. Só que quando nossas crianças nascem, elas já vão para a escola, minha opinião não representa as instituições onde eu trabalho, é minha, por isso é opinião. As escolas, como o seu Orlando falou no programa aqui, que teria que modificar essa história, mas essa história quando vem, ela fala assim, os negros eram escravos e eles foram libertados. Aí a própria criança fala assim, nossa, o ser humano foi bondoso, libertou os negros. Mas não se coloca na história que quem os colocou naquela condição foram os próprios que depois, não por livre vontade, mas por uma pressão, fizeram a abolição. Como que é isso para o senhor? Porque o senhor deve ter vivido isso na pele. O senhor morou no Rio de Janeiro, morou em vários lugares. O senhor, além de tudo, ainda é do Nordeste, que as pessoas também têm o preconceito. Porque vai ter preconceito assim, ô humanidade, vamos mudar. Mas assim, o senhor teve todas as cargas que poderiam existir para que o senhor fosse uma pessoa depressiva, com síndrome do pânico, que já tivesse se matado. E não tivesse modificado isso tudo a favor de ajudar o outro, que foi aquilo que eu falei no início do programa. Como que foi para o senhor viver isso? Tem uma questão que acho que faz muito sentido por tudo que você tem falado nos seus programas, é que a família. A família, que eu tive o privilégio de ter uma família com meu pai, inclusive, descendente de barbadianos, né? Minha mãe, nascida em região de Canavial de Sergipe, que tinha uma estrutura mental muito sólida. E que, mesmo eu com 4, 5, 6, 7 anos de idade, as conversas que meu pai, que minha mãe tinham comigo, eram conversas com uma densidade muito grande. Tanto que ainda hoje, muitas vezes, pessoas falam, você se relaciona com as suas filhas de uma forma muito dura, você conversa com a sua filha de 7 anos com assuntos que não são assuntos de criança. Eu falo com a minha filha sobre assuntos ligados à justiça, a respeito. Esses assuntos eles devem ser tratados desde a mais tenra idade, não apenas para que as pessoas saibam se defender, mas para que as pessoas possam se posicionar diante de injustiças que outras pessoas tenham sido alvo, como você mencionou na abertura do programa. Então, o primeiro componente que eu diria que me salvaguardou foi a minha família. No sistema educacional, para você ter uma ideia, eu estudei numa escola maravilhosa, devo muito a essa escola, mas no meu terceira, quarta série primária, eu estudei num livro chamado A ABC ao Admissão, e esse livro tinha aqueles pequenos textos que o aluno lê, e a partir daí faz a interpretação do texto. E um desses textos chamava-se O Negro de Alma Branca. E aí, nesse texto, se dizia que existia um garoto que era pretinho, igual uma jabuticaba, que era o único garoto negro na turma, eu era o único negro na turma, fui o primeiro negro na escola, e que, em função desse garoto negro ter bons modos, saber se comportar à mesa e ser estudioso, ele, embora fosse negro e igual uma jabuticaba, ele tinha a alma branca como uma nuvem. Então, o sistema educacional, obviamente esse tipo de literatura ao longo do tempo, principalmente em função da ação, como exceção, né? começou a ser retirado. Ainda hoje nós temos polêmicas envolvendo autores tradicionais que são questionados à luz da moderna pedagogia, mas esse tipo de ação, ela deturpa e deforma a formação de uma pessoa, porque naquele momento eu passei a justificar a minha inserção naquele ambiente com o argumento de que eu teria alma branca. Então, hoje, passados
eu tenho 51 anos hoje, passados 45 anos, eu percebo, eu pude superar isso daí, mas quantas pessoas Não também conseguiram, né? estiveram vulneráveis àquele tipo de educação, acreditaram e buscaram, na sequência, todas as formas de diferenciação que uma pessoa negra pode buscar para experimentar a ascensão social. Então, o sistema educacional ele merece uma reflexão crítica. Né? Existem publicações, aquele célebre Cuidado Escola, né? Que é uma publicação que os profissionais de educação, de uma forma geral, estudam. É preciso haver uma reflexão sobre isso. Agora, eu atribuo, em grande parte, o fato de eu ter aprendido a lidar com os preconceitos à estrutura familiar que eu tinha, que permitiu com que eu, mesmo criança, pudesse decodificar esses mecanismos e pudesse manter a minha integridade psíquica, permitindo que eu pudesse ter uma ascensão, que de fato tive, sem perder a identidade étnica. Porque, de uma forma geral, no Brasil, o negro, para ascender socialmente, ele tem que pagar um preço. E o preço é abrir mão da sua identidade étnica, é naturalizar os preconceitos, dizer que os preconceitos não o atingem. Eu não ligo para isso não me atinge. Isso não me afeta. Exatamente, porque esse é um preço que precisa ser pago para se transitar em esferas sociais que, historicamente, negros não transitam. Bom, como diria o poeta também, o preço que se paga, às vezes é alto demais. Mas isso não significa que a gente tenha que ter uma situação, hoje, aqui dentro do Brasil, de fazer com que livros que já foram editados sejam retirados. Tem que ser modificados, porque a gente não apaga o que aconteceu, a gente reformula o que aconteceu. Então, Monteiro Lobato e tantos outros que escreveram também sob a condição daquilo que eles aprenderam na escola, e eles também foram vítimas. Vamos parar de julgar, vamos começar a reformular, mudar a literatura, admitir que errou. Ninguém muda o passado. A gente modifica e evolui. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. Não provoque. É cor de rosa, choque.
não provoque. É cor de rosa, choque. Bom dia pra você. Bom dia pra você. Nossa, é esse lugar onde essa câmera entra, gente. Eu não sou gorda desse jeito, eu juro, tá? É a televisão que tá fazendo isso comigo. Eu não tenho assim, não sou gorda assim, viu, Judimar? Agora o Judimar, que também vendia o batom, ainda me deixa gorda desse jeito. Mas a gente vai falar de coisa séria. Os nossos irmãos, aqueles que moram aqui no nosso estado, pessoas que, sabe, todo mundo que ajuda, que a gente sabe que o estado de Rondônia é um estado que ajuda muito. Está na hora da gente olhar para Minas Gerais. Afinal de contas, lá, nesses dias, aconteceu uma grande tragédia. Diferença das outras tragédias onde as pessoas matam deliberadamente, nesse caso aqui, pode até ter tido culpa, mas as pessoas estão sofrendo e estão precisando de ajuda. Doar não é esperar nada em troca. A gente tem que se juntar, todos nós, para poder ajudar Minas. Há muitas pessoas que precisam da gente lá. Você pode doar água em todos os polos da Rede TV, em todo o estado de Rondônia. A realização é da Haskell Cosméticos, da Inove Distribuidora, da Badram Publicidade. E o apoio de sempre é da Rede TV, do SGC e da F7 Produções. Mas não esqueça, doe água, sabe, leva água, porque eu acho que isso é o mais importante. E essa água você pode entregar em qualquer posto, em qualquer lugar onde esteja aí a Rede TV. E nós vamos fazer com que essa água chegue para as pessoas que precisam. Porque a gente desperdiça tanto, né? E na verdade não sabe que a água é a fonte da vida. Bom, nós estamos falando aqui sobre o preconceito. A gente já está bem no finalzinho do programa, aliás, assim, já acabou mesmo. Mas a gente volta com o senhor amanhã para dar continuidade no programa. E assim, de forma bem sucinta, bem rápida, assim, menos de um minuto, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para que as pessoas continuassem nos assistindo no dia de amanhã. Sim, a mensagem é que nós todos, como você colocou, temos o poder de transformar a realidade. E depende de cada um de nós, e você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha. Eu acho que os seus telespectadores e telespectadores também estão fazendo a deles. Bom, e para você que está sempre com a gente aqui, a gente fica muito feliz de que você esteja. E para o dia de amanhã, eu não consegui entender o que o senhor Orlando... é a abertura do evento hoje da Consciência Negra, onde vai ser? No Teatro Banzeiro, 19 horas. No Teatro Banzeiro, a partir das 19 horas, hoje, dá-se início à série de debates a respeito da consciência negra, dessa consciência que a gente tem que ter. E aqui no programa, durante essa semana, lá eles vão ter os debates e aqui a gente vai trazer as pessoas que são responsáveis em tentar, pelo menos, né, colocar os seus posicionamentos. O senhor Orlando veio aqui e deu um show de cultura, de história, mostrando o quanto que a gente ainda precisa melhorar. A lição nós sabemos de cor, mas nos resta aprender. E no dia de amanhã a gente vai dar continuidade a essa conversa, agradecer imensamente a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, agradecer mesmo assim, sabe, porque afinal de contas a gente tem que lutar, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar e nem sempre nos são dadas as ferramentas necessárias. Então, quando as pessoas têm as ferramentas, têm que ser utilizadas. E aqui no Sistema Burger de Comunicação na Rede TV, o nosso intuito é levar a informação, levar a cultura, tentar mostrar os lados que ninguém leva, que ninguém mostra. Afinal de contas, como formadores de opinião, a nossa responsabilidade é de fazer com que as pessoas tenham pelo menos argumento para poder discutir. Porque discutir em cima de fragmento é muito triste. Discutir aquilo que não se conhece apenas com opinião é muito triste. O achismo deveria não existir, porque quando a gente acha, a gente tem que às vezes até devolver, porque pode ser roubado. E a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente, por sermos todos nós uma única fonte de luz, a gente deveria se cuidar mais. Então amanhã, continuidade, a nossa entrevista de hoje. Bom dia, linda, maravilhosa e sorridente Emily. Bom dia, Nina. É coisa boa, linda, maravilhosa, sorridente. Adorei. Devolvo, viu? Linda, maravilhosa, sorridente, trabalhada no conteúdo aí, sempre dividindo grandes informações e grandes pensamentos com a gente. Um beijo. Ótima